Olá, meu amigo, tudo jóia? Vamos começar agora a nossa revisão de Direito Administrativo para a prova de primeira fase do 22º exame da OAB. Bom, tentando passar por todos os pontos do edital, o ponto 1 do nosso conteúdo programático de Direito Administrativo fala em princípios, fontes e interpretação do direito administrativo. A parte de princípios eu vou deixar um pouquinho mais para frente porque ela tem muito conteúdo. Agora eu quero falar só da parte introdutória. Nós sabemos muito bem que direito é uma ciência que regula o comportamento da vida das pessoas na sociedade. Direito é uma ciência que busca a paz social, busca a harmonização das pessoas no convívio em sociedade. E que direito é uma ciência que, obviamente, tem premissas, tem fundamentos, tem princípios. Direito é entendido como uma ciência única, analisada e vista de única forma. Ela é uma ciência por inteiro, como um todo. Mas, academicamente, prefere-se separar o direito em dois grandes ramos: direito público e direito privado. Direito público é aquela parte do direito, é aquele ramo do direito, é aquela faceta do direito encarregada de cuidar de assuntos que interessem predominantemente ao Estado, predominantemente à sociedade. Obviamente, atuando em favor da sociedade, em nome da sociedade, está o Estado. Então, podemos dizer que o direito público é o ramo do direito em que há um interesse predominante do Estado. Já o direito privado, por outro lado, é o ramo do direito em que há um interesse predominante do particular. Não que o Estado não tenha interesse, não que o Estado não vá observar e regular as normas do direito privado, mas percebe-se que o interesse do particular nas relações privadas ele tem um destaque maior do que o interesse do Estado, que fica, a regra geral, por cima de todos nós. Então, o direito público, por haver um interesse maior do Estado em relação a todos os particulares, o Estado que tem por objetivo cuidar de toda a sociedade, nós vamos falar que o direito público é caracterizado pela verticalidade. O Estado por cima e os particulares embaixo. O Estado tendo um interesse predominante, com superioridade, com supremacia, impondo-se sobre os demais, e os particulares ali, sujeitos ao poder soberano do Estado, sujeitos ao poder de império do Estado, sujeitos ao domínio eminente do Estado, sujeitos ao poder extroverso do Estado. O direito público, então, é marcado pela verticalidade. O Estado em cima, os particulares embaixo. Direito público, direito público. Agora, o direito privado, por outro lado, é marcado pela horizontalidade. As partes, como regra, se encontram no mesmo patamar. Não há no direito privado, como regra, alguém que por si só, alguém que por sua própria essência, fique em posição de superioridade. O direito privado regula relações entre iguais. Pessoas que estão sujeitas às mesmas regras. Isonomia é a marca do direito privado. Como exemplos do direito público, nós temos o direito constitucional, que é o direito público por excelência, o direito administrativo, o direito penal, o direito tributário, o direito processual. Vários ramos do direito estão ali enquadrados na área direito público. No direito privado, nós temos como ramos do direito, ou sub-ramos do direito, direito civil, direito empresarial, direito do trabalho, aqui trabalhando com doutrina dominante. Então, essa primeira visão é uma visão bem simplória para você resgatar informações que um dia ouviu na faculdade, mormente lá nos primeiros períodos, na introdução ao estudo do direito, introdução à ciência do direito. Por que essa informação? Porque nós vamos encontrar o nosso direito administrativo alocado no direito público.
Se o direito administrativo está alocado no direito público, notadamente no direito público interno, é porque o direito administrativo é um ramo do direito em que, regra, as relações são marcadas pela desigualdade entre Estado e os particulares, entre o administrador e os administrados. Direito administrativo é um ramo do direito público interno que estuda a atividade administrativa, tendo princípios e regras próprias, ou seja, é um ramo que tem autonomia. O direito administrativo, ramo do direito público interno, que estuda a atividade administrativa visando ao atendimento do interesse público primário. Este é o papel do direito administrativo. É para isso que ele existe e é isso que nós vamos estudar no direito administrativo. Um negócio muito legal que eu sempre falo para todos os meus alunos, que ou tem uma preconcepção do direito administrativo. Nossa, que saco, aquela lei assim, aquela lei assado. O que eu digo? Preste atenção. Tenta enxergar no seu dia a dia se o direito administrativo está presente. Tenta enxergar por que tem aquela feira na sua rua todas as quartas-feiras. Fica cheiro de peixe, vendem biscoito, vendem verdura. Isso é atividade administrativa. Essa atividade administrativa foi praticada pelo poder público em favor de particulares. Por que naquele dia que você estava com pressa, os sinais estavam fechados, por acaso, no horário que você passou? O sinal fecha para permitir que o outro fluxo ande. E por que quando você precisava estacionar, só tinha placa de proibido estacionar desse lado e deste lado rotativo de 1 hora? Porque o poder público condicionou o seu comportamento. E você já pegou ônibus, táxi, metrô e pagou algum valor para isso? Quem é que está prestando serviço para você? Este alguém é o Estado ou é alguém contratado pelo Estado? E se é contratado pelo Estado, ele tem que receber o dinheiro pelo serviço prestado. É o Estado quem paga ou é você, o usuário, quem paga pelas tarifas ou preços públicos? Você anda, gosta de passear na calçada do seu bairro e tem um restaurante muito bacana, um bar muito bacana do lado do seu prédio. Já percebeu se aquele restaurante pode colocar as mesas do bar ao longo de toda a calçada ou não, tendo que deixar um espaço para você passar? Perceba que tudo isso é direito administrativo. O direito administrativo está presente na sua vida. Ora, aquele ônibus, se é uma empresa privada prestando um serviço público de transporte coletivo, aquele ônibus tem um cartaz atrás dele fazendo propaganda de outra empresa. Como é que pode um ônibus da empresa prestadora de serviço público de transporte coletivo fazer publicidade de outras empresas por aí, que contratam, obviamente, para que a empresa de ônibus faça publicidade? Isso é permitido? Se é ou se não é, isto é atividade administrativa. Então, se a gente perceber, tudo o que acontece ao nosso redor é atividade administrativa. Perfeito? Se você perceber com muito bom senso, e obviamente, né, isso é uma mera reflexão, na hora de você escolher aquela matéria para você estudar na segunda fase OAB, por exemplo, aquela que é mais palpável no seu dia a dia, não que o direito administrativo seja melhor, a mais fácil, a que mais aprova, eu não estou falando isso, mas ela é perceptível, é tangível. Você vive aquilo. Você não ouviu falar que funciona assim. Você não ouviu falar que funciona assado. Aquilo é a sua realidade. Uma obra pública que fechou a sua rua e determinou o corte de fornecimento de energia elétrica ou de água naquele determinado horário. Pois bem, então enxergue o direito administrativo assim, porque é o ramo do direito público que interessa a toda a sociedade, com um predominante olhar e proteção do Estado, que regula, que rege as atividades administrativas
em prol da coletividade. O direito administrativo, ele tem para uma doutrina dominante, obviamente. Os diversos autores falam várias fontes, cada um dizendo no seu entendimento, no seu convencimento, mas podemos dizer de uma forma bem simples e direta. O direito administrativo tem como fontes materiais os fatos da sociedade, os fatos da vida. O que acontece no mundo real, o que acontece no nosso dia a dia, tem que ser normatizado, regulado pelo legislador, aplicado pelo administrador. Então, os fatos sociais, os fatos da vida, são as fontes materiais que provocam a elaboração das fontes formais. Então, o direito administrativo tem como fonte material o estudo do direito administrativo, a regulamentação do direito administrativo, a aplicação do direito administrativo, tem como origem, fonte material, substancial, os fatos da vida. Na verdade, todo e qualquer ramo do direito tem que ter como fonte material os fatos sociais, porque o direito é uma ciência que visa regular a vida em sociedade. E o que acontece em sociedade, precisando de regulamentação, surge o direito. E, obviamente, em cada área, direito civil, direito administrativo, direito penal, direito do trabalho, em cada área haverá regulamentação específica. Então, a fonte material é o fato da vida, fato social, que provoca a elaboração das normas. Já as fontes formais, que têm forma, normalmente instrumentalizadas em documentos, as fontes formais podem ser fontes formais principais ou secundárias. O direito administrativo tem como fonte formal primária principal a lei. Fonte formal do direito administrativo principal é a lei. E fonte formal do direito administrativo secundária, decorrente, o nome que você quiser, nós temos a jurisprudência, que nada mais é do que um entendimento reiterado de tribunais sobre determinado assunto. A doutrina, que nada mais é do que o trabalho feito pelos acadêmicos, pelos estudiosos, pelos doutos em relação a determinado assunto. Os costumes administrativos, que são práticas reiteradas no âmbito da administração, principalmente porque o direito administrativo é um ramo não codificado. O direito administrativo é caracterizado por leis esparsas, diversas leis segmentadas em vários assuntos. Não há uma codificação, não há um texto único que regula o direito administrativo. Ainda não há. Logo, é necessária a integração das várias normas ou de espaços dentro das normas pelos costumes, práticas reiteradas no âmbito da administração. E, por fim, os princípios gerais do direito. Princípios gerais do direito que permeiam todo e qualquer direito, como o princípio do não enriquecimento sem causa, o princípio da boa-fé. Então, direito administrativo, conceito, ramo do direito público interno, que, por regras e princípios próprios, ou seja, um ramo autônomo, estuda a atividade administrativa visando ao atendimento do interesse público primário. São fontes do direito administrativo, fontes materiais, os fatos sociais, os fatos da vida, o que acontece no mundo em concreto. E são fontes formais do direito administrativo, fonte formal primária, a lei, que inova na ordem jurídica, e fonte formal secundária, a jurisprudência, a doutrina, os costumes administrativos e os princípios gerais do direito. Perfeito? E para encerrar essa nossa primeira abordagem, interpretação do direito administrativo, muito mais do que ficar analisando aqui critérios de hermenêutica, critérios de interpretação, métodos interpretativos, o nosso objetivo aqui é apresentar o que o professor Eli Lopes Meirelles destacou no seu manual, no seu Direito Administrativo Brasileiro, que acaba sendo uma referência
para outros autores comentarem a forma de interpretação do direito administrativo. A atividade administrativa tem que ser interpretada levando em consideração 3 pressupostos. A atividade administrativa tem que ser interpretada levando em consideração 3 pressupostos. Primeiro pressuposto: posição de desigualdade, posição de superioridade do Estado administrador perante os administrados. Posição de desigualdade da administração pública para que ela possa se impor sobre os particulares, organizando a vida em sociedade, organizando, impondo as limitações necessárias para o convívio social harmônico. Então, primeiro pressuposto de interpretação do direito administrativo: posição de desigualdade da administração pública, do Estado administrador. Segundo pressuposto de interpretação da atividade administrativa é o uso de prerrogativas do Estado, o uso de poderes que o Estado tem, poderes que o Estado tem para, conforme a sua conveniência, adotar aquela medida mais apropriada, mais oportuna para aquele momento. Então, é o uso de poderes discricionários. O administrador público atua em posição de desigualdade. Regra, marca do direito administrativo: supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E em razão desta supremacia, o administrador público, a administração pública, o Estado, ele tem poderes discricionários na forma da lei, da ordem jurídica, tem poderes discricionários para adotar aquela medida mais apropriada para o caso concreto. É o poder de gestão do Estado, maleabilidade que o Estado tem, discricionariedade para, valendo-se de uma atuação bem razoável e proporcional, escolher a melhor medida para o administrado, em prol, obviamente, do bem comum. Então, primeiro pressuposto de interpretação: posição de supremacia de desigualdade da administração pública. Segundo pressuposto: existência de poderes discricionários para o administrador, para a administração, para que possa implementar as medidas apropriadas para o bem comum. E o terceiro pressuposto de interpretação da atividade administrativa, de compreensão da atividade administrativa, é a presunção de legitimidade, de legalidade, de juridicidade dos atos administrativos. A presunção de juridicidade, de legitimidade dos atos, é uma presunção relativa, uma presunção iuris tantum, de que tudo que a administração pública faz nasce de acordo com a ordem jurídica, nasce de acordo com o sistema jurídico, é válido, é legítimo, é legal. Ou seja, em tese, a administração pública faz tudo correto, porque tudo que ela faz é com legalidade, com moralidade, sempre visando ao interesse público primário. Então, 3 pressupostos de interpretação: posição de desigualdade da administração, existência de poderes discricionários em favor da administração para que ela possa exercer atividade administrativa visando ao interesse público primário, e a presunção de legitimidade, legalidade e juridicidade dos atos administrativos, que nascem válidos até prova em contrário. Beleza? Fechamos esse nosso primeiro bate-papo com esses temas do item 1 do nosso edital. Aquele abraço